E aí, pessoal, tranquilo? Bom dia aí para quem está assistindo essa aula. Estou na área de novo. Então, vamos dar continuidade no nosso curso sobre equações, beleza? Lembrando, essa aula é a aula 2, né, sobre o curso de equações, curso completo, né, que vai abordar todos os tipos ali que a gente tem de equações, né, pelo menos as principais: equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação biquadrada irracional, equação, né, logarítmica, e aí vai. Beleza? Então essa aula é a aula 2, né? Demorou, mas ela chegou. Então já vamos já na sequência ver se a gente já libera a aula 3 também. Tranquilão? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Na aula 1 a gente fez uma introdução sobre o conceito de equação, né? Sobre os requisitos que devem ter para que tenha uma equação, para que exista uma equação. Lembrando, né, uma equação, obrigatoriamente a gente vai ter que ter um sinal de igualdade, a gente vai precisar ter uma variável, né? Pelo menos, variável vai ser essa letra, vai ser incógnita, enfim, né? X, Y, Z, geralmente são as letras mais usadas, mas isso não impede de usar outras letras. Então, para que seja uma equação, obrigatoriamente precisa ter, né, esses requisitos, ok? E uma equação do primeiro grau, para que ela, né, seja do primeiro grau, o que a gente tem que atentar? A gente tem que olhar para as variáveis, que no caso são as letras, né, que estão presentes nessa equação, e olhar o expoente dessa variável, né? Então, a variável que tiver aqui, ó, o maior expoente, né? Esse expoente é quem vai dar para a gente o grau dessa equação. Então, quando a variável ela aparece sozinha, sem um expoente, é porque, na verdade, esse expoente é o número 1, porém, ele não é colocado, né, de maneira convencional, até porque qualquer valor que a gente tiver elevado a 1 vai ser igual a esse próprio valor, então não vai sofrer nenhuma alteração. Beleza? Então, aqui, por isso que essas equações aqui, esses dois exemplos, né, nós temos exemplos de equações do primeiro grau. E qual é a ideia, então, diante de uma equação? A ideia é que nós consigamos isolar a variável, né, barra letra, e encontrar o valor numérico dessa letra, dessa variável. Então, nós vamos usar mecanismos que a gente consiga fazer, né, esse isolamento dessa variável, e tudo que não estar junto dessa variável, né, tudo que não estiver junto dessa variável, a gente deve colocar para o outro lado da igualdade. Perfeito? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, 3y menos 7 igual a 5. Perfeito? Então, aqui observem, gente, que nós temos dois, né? Ó, nós temos esse primeiro membro aqui da equação, perfeito, que é esse primeiro lado da nossa igualdade. Então, a gente fala que é o primeiro membro aqui. E nós temos o segundo membro aqui, que seria o outro lado da nossa igualdade. Então, aqui também, né, primeiro membro, todos os valores que estão nesse primeiro membro. E aqui também os valores que estão no segundo membro. Perfeito? Show de bola! Então, dito isso, o que a gente tem que fazer? Nós temos que isolar essa variável para encontrar o valor numérico dela. Só que não é isolar ela de qualquer forma, porque existem, né, regrinhas a serem observadas para a gente poder fazer esse cálculo, ou esses cálculos. A gente, quando vai passar qualquer valor desse primeiro membro para o segundo, ou vice-versa, a gente sempre tem que pensar o seguinte: bom, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ou eu vou trazer para esse lado da igualdade, o que tem que acontecer? A operação que está sendo envolvida ali tem que inverter. Um exemplo aqui é isso aqui, ó. Eu tenho 3y menos 7 igual a 5. E eu quero passar esse menos 7 para o outro lado. Então, se eu quero passar ele para o outro lado, qual é a operação que está envolvendo esse menos 7? Né? Já está aqui o sinal dando uma dica. É subtração. Daí eu pergunto a vocês, qual é o contrário da subtração? É a soma. Perfeito? É a soma. Então, quando esse menos 7 vai para o outro membro, ele vira mais 7. Então, não gravem, tipo, tenho que trocar o sinal. Não grave assim, porque pode cometer erros, se vocês pensarem dessa maneira. Então, gravem o seguinte: eu tenho que inverter a operação que está sendo envolvida ali. Então, nesse caso, fica 3y igual a 5. O 5 mantém o sinal, né? Ele já está lá do outro lado da igualdade, no segundo membro.
então ele permanece e aqui fica mais 7. Consequentemente, 3y é igual a 12. Agora, vamos pensar o seguinte aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse 3, ele não está multiplicando y? Aí eu pergunto a vocês, qual é o contrário da multiplicação? Aí vocês vão me responder aí do outro lado, divisão. E de fato é a divisão. Então, aqui é um exemplo clássico de que a gente tem que gravar o seguinte pensamento, trocar, né, inverter a operação e não inverter o sinal. Porque senão aqui nós poderíamos pensar, tá, o 3, ele vai para o outro lado dividindo e ele vai ficar menos 3. Só que daí daria erro, né? Seria um equívoco falar isso. Então aqui, na verdade, y é igual a 12 dividido para 3. Observe, o sinal do 3 ele é positivo. Então, ó, eu troquei ele do lado, né, do primeiro membro para o segundo. E observem que o sinal continuou o mesmo, porém a operação inverteu, que é o pensamento correto. E agora ficou fácil, né? Y é igual a 12 dividido para 3, 4. Então, o valor que nós estávamos procurando é esse 4. Perfeito? E se a gente jogar esse 4 lá em cima e fazer uma prova real dessa equação, para ver se está certo, olha só. 3 vezes 4, 12. E 12 tira 7, 5. Então, essa conta aqui ela está correta. Beleza? Ela está exata. Agora vamos para essa aqui. Agora aqui eu tenho x, né? Essa aqui é um pouquinho maior, mas não tem problema. Tudo que tem variável eu deixo do primeiro membro, né? Deixo de um lado da igualdade, não obrigatoriamente no primeiro membro, mas a gente sempre tenta fazer assim. E o que não tem a variável, que não tem a letra junto, a gente coloca para o outro lado, lembrando de inverter as operações. Então aqui eu tenho 3,5x é igual a 6 mais 27, né? Aqui eu vou ter 33, né? 6 mais 27, 33. Tá, professor Silvio, cadê o menos 2? Ele sumiu? Não, ele não sumiu. Ele era negativo, eu vou passar ele para o outro lado. Então, o contrário da subtração é a soma. Então, aqui vai ficar mais 2. 3,5x é igual a 35. Consequentemente, aqui, ó, o que nós poderíamos fazer? X, né, igual a 35. Esse 3,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, permanece mais. Meu professor Silvio, número com vírgula, eu não gosto desse negócio de número com vírgula, não. Tem como a gente dar uma melhorada nessa vírgula aí? Sem problemas. Eu multiplico em cima e embaixo por 10, para poder sumir essa vírgula. Ó, eu tenho uma casa depois da vírgula, multiplico por 10. Se eu tivesse duas casas depois da vírgula, multiplicaria por 100, e assim sucessivamente. Então, aqui é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 350 dividido para 35. E 350 dividido para 35 vai dar 10. Show? Então, aqui fechou, né? Dois exemplos, né, de equações e alguns conceitos também relacionados a equações do primeiro grau que a gente precisa observar. Gente, equação do primeiro grau é bem simples, não tem muito mistério, tá? Sempre que tivermos uma equação do primeiro grau, a ideia, né, é a gente isolar essa variável ou essas variáveis de maneira que a gente possa encontrar o valor numérico dela, ok? Então, a equação do primeiro grau é a equação mais simples que a gente pode trabalhar, né? É aquela básica ali. Então, é justamente por isso que nós estamos tendo esse ponto de partida aqui. Tranquilão, gente? Pessoal, então fechou aqui, né? Penso que a equação de primeiro grau é bem tranquilo, né? Aqui a gente pode fazer também uma provinha real, mas a gente já sabe que esse valor aqui vai fechar ali, quer ver? 3,5 vezes 10 vai dar 35. 35 tira 2 vai dar 33. E aqui 6 mais 27 também é 33. Então, essa igualdade ela é verdadeira. Lembra da primeira aula, da definição de equações, que é uma balança de dois pratos que a gente tem que manter em equilíbrio? Então, para que isso aqui esteja em equilíbrio, ó, 33 igual a 33. Então, não vai pesar para nenhum lado, elas vão permanecer equilibradas. Isso é uma equação. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima aula.